Olá, Mikael aqui de novo no Sobre o Escrito e hoje a gente vai falar ainda de A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, sobre os olhares, é logo depois da vinheta. Esse é o terceiro e último vídeo que eu faço de A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Eu sei, dá pra fazer muito mais vídeo, muito mais coisa bacana com esse livro que é tão maravilhoso assim, mas eu escolhi separar justamente esses três pontos, como eu falei nos outros vídeos, sobre A Insustentável Leveza do Ser, sobre as interpretações e agora sobre os olhares. Para você que está chegando e conhecendo o canal através desse vídeo agora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os outros dois, para você também saber as lições que eu tirei dessa obra-prima aqui de Milan Kundera. E se você não se recorda, não leu ainda o livro, eu vou fazer um breve resumo aqui do que está acontecendo nesse livro. Ele foi lançado em 1982, 84, fala sobre a época da Primavera de Praga, em 1968, em Praga, que era a capital da Tchecoslováquia e a atual capital da República Tcheca. São 4 personagens principais, 3 tchecos, são eles a Sabina, o Tomáš e a Teresa, e a gente também tem um suíço, que é o Franz, que participa também dessa trama aqui. O Milan Kundera vai falando assim como esses personagens vão lidando com a invasão russa, com os confrontos que ocorrem por causa da Primavera de Praga, outras questões também, tem uma crítica muito grande ao regime comunista, né? E fala também como esses personagens vão lidando com o cotidiano dessa nossa vida difícil, né? Complicada, e tudo sob um ponto de vista filosófico. Na página 263 desse livro, o Milan Kundera vai falar sobre a questão de dividir a humanidade em 4 categorias, de acordo com a forma que a pessoa prefere ser olhada. E a questão dos olhares, né? É o tema desse vídeo. A primeira categoria é a categoria das pessoas que não conseguem viver sem os olhos de inúmeros e centenas e milhares de pessoas anônimas. E aí ele vai falar sobre a questão de uma atriz ou um ator de cinema famoso. Na história tem um jornalista que ele escrevia para o jornal lá em Praga e todo dia ele era conhecido e ele estava no meio das polêmicas. Quando teve a invasão russa, as fronteiras foram fechadas, ele acabou sendo destituído do posto máximo que ele ocupava no jornal. E aí, segundo Milan Kundera, para as pessoas dessa primeira categoria, quando os olhos do público e desse público assim de massa fogem, é como se tivesse apagado uma luz de uma sala interior que cada um tem dentro de si. Esse jornalista, então, ele só reencontra o caminho dele e um propósito quando ele percebe que ele está sendo vigiado constantemente pela polícia, principalmente pela polícia russa. E ele começa a brincar com isso, sabe? Ele vai gostar até das chamadas telefônicas dele que estão sendo grampeadas. Ele fala até com mais pomposidade assim na voz quando ele fica sabendo que tem algum tipo de escuta na sala em que ele está, porque aí ele reencontrou o olhar desse público indefinido que ele tanto buscava, né? A segunda categoria, colocada por Milan Kundera, é um pouquinho diferente da primeira, porque são as pessoas que não conseguem viver sem estar sob olhares de pessoas próximas e conhecidas. São pessoas, por exemplo, que dão inúmeros chás, dão inúmeras festas para amigos e conhecidos, buffet, que faz aquela coisa assim, aquela recepção, sabe recepção? Uma recepção de arte, uma recepção em casa, porque é assim que ela vai conseguir medir como é que está a própria vida, porque ela vai comparando com o olhar ali do amigo, do conhecido, né? E essa pessoa é então classificada pelo Milan Kundera como categoria 2. A categoria 3 do Milan Kundera não precisa muito de explicação, porque é a pessoa que precisa viver sob o olhar do ser amado. E aí a gente sabe, né? Tantas pessoas aí que são obsessivas, que não conseguem viver se não tiverem ali com a pessoa que ama, com a pessoa que está apaixonada. Paixão ok, né, gente? São 2 anos aí, o máximo a gente sabe, um não consegue ficar longe do outro. Mas fica aquela coisa mais patológica, mais obsessiva, quando isso se estende demais e a pessoa não consegue viver, não consegue fazer as próprias coisas se não estiver sendo acompanhada de perto de uma pessoa que essa pessoa ama, né? Eu tô falando tantas pessoas nesse vídeo, mas é assim mesmo, viu, gente? São as pessoas que não conseguem ficar solteiras na vida, sempre estão ali alternando um namoro com o outro, porque precisa dessa presença tão próxima e tão amada assim do lado. E para finalizar,
que tem a categoria 4 para o Milan Kundera. Ele diz que é uma categoria mais rara de pessoas, mas são aquelas que não conseguem viver se não estiverem sob o olhar dos ausentes, que são os sonhadores para o Milan Kundera. Como assim os ausentes, Mikael? O Milan, ele dá um exemplo aqui da Sabina, que ela perdeu o pai muito jovem. Então a vida toda ela vai fazendo o percurso dela e vai fazendo as escolhas, sempre pensando o que o pai dela imaginaria e como ele avaliaria aquela decisão que ela está tomando, aquele tipo de caminho que ela está seguindo. Então é nesse caso das pessoas que ficam sonhando com ausentes que jamais vão encontrar novamente. Então às vezes pode ser um pai perdido, pode ser até uma transfiguração da pessoa da terceira categoria, né, que perdeu o ser amado. E aí ela passa para a quarta categoria, que vai viver o resto da vida sob o olhar daquele ser ausente, né? E isso é muito bacana, eu achei muito filosófico, muito profundo essa forma do Milan Kundera de pensar a divisão da humanidade, né? E aí o que eu tiro disso assim para minha vida? Às vezes é importante a gente pensar o que a gente quer realmente na vida para poder fazer escolhas de forma mais consciente, né? Às vezes a gente vai trilhando aí no nosso caminho profissional ou então os relacionamentos sem levar em consideração o que realmente a gente quer. Então, se você está fazendo um trabalho, você se sente muito bem realizado, sendo olhado por pessoas assim de uma massa indefinida, vá em busca disso de alguma forma, entendeu? Porque às vezes você nem chegou a considerar isso e está indo, sendo carregado para um lugar que não tem nada a ver com isso, vai ficar lá apagado, sendo que o que te dá, o que te move é ter esse contato com o público, seja ele qual for, né? Então se você, por exemplo, precisa estar perto do olhar de pessoas íntimas e perto de você, essas conhecidas, né? São os amigos, são os familiares. Por que você vai se distanciar? Por que não você tentar marcar mais encontros, estar ali dentro desse círculo? Às vezes uma pessoa vai morar longe da família e não presta atenção que na verdade o que ela precisa é estar perto, né, desses seres, dessas pessoas que são mais familiares e mais íntimas. E aí, enfim, é um jeito da gente conseguir ver as coisas também sob um ponto de vista diferente, um ponto de vista inovador, e isso pode nos ajudar a trilhar aí o nosso caminho. Eu coloco ainda uma quinta categoria, eu sou afrontoso, sou abusado, e eu vou colocar uma quinta categoria nesse jeito de dividir a humanidade, que é o seguinte: as pessoas que precisam viver sob o olhar de si próprio. Porque eu acho assim que a gente não tem outra forma de vencer na vida se não for comparando com si mesmo, sabe? Não pode comparar com os outros, não. Tem que viver sob o olhar de si mesmo, não de um jeito assim, né, um pouquinho ruim, que é aquela forma egoísta, aquela forma narcisística. Mas quando você for pensar nas suas conquistas da vida, tente colocá-las em relação a você mesmo, sabe? Aquilo que você tinha, aquilo que você não tinha há um tempo atrás e o que você já andou para frente. E se andou para trás também, o que você pode fazer para voltar pro eixo ali, né? Quero saber se você já leu A Insustentável Leveza do Ser, qual é a sua opinião sobre esse livro, se você gosta do Milan Kundera, se me indica um outro livro dele para conhecer, esse é o único e primeiro que eu li dele até hoje. E então compartilhe se você gostou desse conteúdo, curta, também se inscreva aqui no canal, porque eu vou fazer outros vídeos também sobre outros autores, outros livros, e a gente vai continuar falando aqui de literatura com prazer e sobre o prazer da literatura, as lições que a gente pode tirar para a nossa vida, né? São inúmeras, são várias, mas são diárias. Então, até o próximo vídeo.